Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E se tem alguém que vai totalmente ao encontro da palavra referência, é quem está aqui ao meu lado, a mega empresária, mentora Gisele Mira, que me dá a honra da sua presença mais uma vez, a primeira entrevistada que vem pela segunda vez no Resenha Cast, motivo de grande honra da minha parte. E claro, primeiro Resenha Cast do mês de setembro, estamos gravando justamente no dia 1º de setembro de 2023, sexta-feira. Gisele, é mais do que uma honra poder te receber mais uma vez. Muito obrigado por todo o carinho e respeito com a minha pessoa e, claro, por ter aceitado o convite novamente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Já estou me sentindo em casa, né? Já estou me sentindo em casa. E a gente vem, a gente conversa tanto que se deixar. Já viu aqueles podcasts assim de 24 horas? Sim. Eu acho que seria um daqueles que a gente teria que fazer aqui, tá? Então, sempre que precisar, conte comigo. É uma honra e um prazer vir. Eu sei que tudo que a gente fala aqui faz muito sentido para todo mundo que escuta e é um programa que dá uma oportunidade, um espaço muito bacana. Então, parabéns pelo seu trabalho e precisando só chamar. Eu que agradeço, Gisele, por toda a gentileza. E, Gisele, é interessante conversar com você neste momento, porque você alcançou um alcance, perdão pela redundância, no sentido de abrangência com o público aqui de Governador Valadares, muito interessante. E que poucas pessoas conseguem alcançar esse tipo de, não status que pode parecer algo pejorativo, mas esse tipo de noção e o quanto que as pessoas te respeitam, te acompanham e gostam de consumir aquilo que você posta, aquilo que você fala. Como é para você ser exemplo de mãe, de empresária, de mentora e de uma pessoa que comunica tão bem com o público? Então, olha só, eu acredito que o que aconteceu na minha vida gera muita conexão com a vida das pessoas, né? A gente tem uma vida de rotina, igual a gente estava falando ali, onde a maioria das pessoas que me acompanham, nem falo que segue quem segue é novela, mas que me acompanham e que o conteúdo faz sentido para elas, são pessoas iguais a mim, que são mãe, que tem que trabalhar, que tem filho para criar, que tem problemas no relacionamento, porque eu também tenho problemas. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei o seguinte, cara, todos os meus problemas são produzidos nos meus momentos de raiva. Não é possível que todo mundo é o problema e não sou eu o problema. Então, eu recebi uma validação muito forte e falei o seguinte, vou procurar ajuda. Então, o que eu acho que aconteceu de lá para cá? Sim. São 6 anos, tá? Não sei se eu já comentei isso com você. São 6 anos de evolução. Vídeo, livro, aula, curso, vídeo, livro, aula, curso. E quanto mais eu me capacito, mais eu me conecto com o problema das pessoas. Então, é como se hoje eu tivesse a oportunidade de te ouvir e ao você contar a minha história, eu falo o seguinte, qual emoção que está por trás dessa fala? Sim. Vou te dar um exemplo. O marido vira para a mulher e fala o seguinte, mas você saiu e nem me avisou. Aí ela vira e fala assim, que cara chato, tudo que eu for fazer eu tenho que anunciar para ele. Sim. Aí eu viro para ela e falo o seguinte, mas você avisou? Não, não avisei. Então presta atenção, ele está te comunicando que ele gostaria de ser avisado, ele não está te falando que você não pode sair. Igual a gente estava falando da sua personalidade, a personalidade dele gosta de ser comunicado. Só isso. Então, exatamente. É só aprender a lidar com a dificuldade e a diferença do outro. Claro. Então, eu acredito que hoje, igual você me perguntou, a autoridade e a relevância que eu tive foi justamente por eu ser real e trazer problemas e conflitos reais que as pessoas vivem, mas falar na prática como que você pode lidar com esse problema. E não de uma forma assim, vai pra terapia e fica lá 10 anos. Eu sou super a favor da terapia. Claro. Mas eu acho que as pessoas têm que aprender a verbalizar as emoções e falar o seguinte, por que que isso teve o poder de me irritar? E aí, quando eu trago essa solução, a pessoa fala assim, cara, eu preciso de ouvir mais essa menina. Então, eu acredito que é isso, que é por ter sido real mesmo, sabe? Nada forçado, muito natural e uma real transformação. Exatamente. Que gerou. E qual que é o poder da comunicação? Porque quando a gente fala em comunicação hoje, existem várias formas de você poder se comunicar. A roupa que você veste é uma forma de comunicação, principalmente nos dias de hoje, onde o mundo hoje e as pessoas que estão inseridas neste mundo são muito visuais. A gente olha primeiro, então é algo voltado muito para o visual. Então, comunicação hoje, existe uma gama de opções para você poder estabelecer um tipo e um processo de comunicação. E se tem uma qualidade que você possui, e é óbvio que você sabe disso e vai ficar aqui, não é assim, que tal, mas você sabe disso, é o seu poder de oratória, é o seu poder de se comunicar muito, mas muito bem, de diferentes formas. Por que eu falo isso? Eu te imagino numa mesa de bar, conversando com os amigos ou com seus familiares, com uma linguagem um pouco mais informal.
mas também te imagino, obviamente, conversando dentro da sua empresa com os seus colaboradores com uma linguagem um pouco mais formal, com algumas palavras um pouco mais rebuscadas. E eu te imagino você fazendo um vídeo na sua rede social, no Instagram, falando de algo, falando de algum produto, falando de algum momento. E a gente sabe que a linguagem da rede social, às vezes, ela pode ser um pouco mais informal, mas também pode ser um pouco mais formal. Ou seja, você tem muito repertório linguístico e isso que forma o seu poder extraordinário de se comunicar tão bem. De onde vem isso e qual é o poder da comunicação? Então, eu acho que isso vem da minha Nossa, habilidade. falei bonito agora. Nossa, falou muito lindo. E outra coisa, eu acho que você terminou, eu deveria ter falado assim, nossa, obrigada. Obrigada. Nossa, eu me senti até validada aqui agora. E tem hora que eu escuto assim, inclusive eu escutei da minha mãe essa semana, falando, Gisele, que assisti seu workshop, você fala muito bem, você falou 2 horas e 40 minutos, mas eu não consegui entender o que você quis dizer. Então, para mim, foi um feedback pelo seguinte motivo. Por mais que algumas pessoas tenham essa impressão, e eu também acho que hoje eu falo bem, eu comecei nas vendas muito cedo. Eu comecei nas vendas com 11 anos de idade. Papelaria e grafite, foi meu primeiro emprego. Então, eu fiquei na grafite muito tempo e sempre fui muito validada justamente por isso. E a gente cresce onde a gente é elogiado, tá? Exatamente. Então, você quer que uma pessoa cresça, você elogie ela. Mas também tem um crédito que eu tenho que dar, antes de entrar no poder da comunicação, um crédito que eu tenho que dar na personalidade. Como eu estava te explicando, nós usamos o lado direito mais ou menos o lado esquerdo do cérebro. Eu sou do lado direito. O lado direito, ele é o lado da linguagem, ele é da criatividade, da extroversão, da comunicação. E o lado esquerdo é da introversão, da racionalidade, da introspecção, daquela pessoa mais séria, mais nerd, menos social. Sim. Então, quando uma pessoa, às vezes, me vê falando com tanta eloquência, fala assim, nossa, eu queria tanto ser assim. Você pode ser, porque nós estamos falando de habilidades socioemocionais, que assim como o músculo, ela pode ser desenvolvida. Sim. Só que se você pegar meu primeiro vídeo, dezembro de 2019, cara, nem pra câmera eu consegui olhar. E eu falava e parece que eu tava vesga, porque quando você assiste o vídeo parece que eu tô olhando para 2 lugares ao mesmo tempo. E foi um vídeo de 1 minuto e pouquinho, sem muito início, meio e fim. E aí eu tenho uma máxima para mim que faz todo sentido. Vê se você concorda. Você é bom naquilo que você é frequente. Então, quando eu usei a minha habilidade forte de determinação de falar, eu vou postar um vídeo todo dia, e isso já vai fazer 4 anos, eu falo o seguinte, então foi fazer todos os dias, estudando e tendo conteúdo. Porque se você decide ler um livro todo dia, 15 minutos por dia, e eu ensino isso lá no meu método, e depois eu vou falar sobre o método Energisa, você todo dia vai ter um conteúdo para contar, melhora o seu vocabulário, o seu glossário, e eu sou amante da leitura. Porque eu fiz direito, tive que aprender a gostar de ler, e como amante da leitura, eu tenho essa sensação que a leitura, ela te dá autoconfiança. Quanto mais você lê, mais melhora o seu vocabulário, o seu glossário, sua autoconfiança, e aí você chega no outro dia, que ontem eu li um negócio massa, e aquilo ali faz com que você tenha assuntos interessantes. Mas eu acho que a comunicação, igual você falou, se você for pro Google hoje, 30% é o que você fala. 40% ou mais de 40%, que eu não estou me lembrando ao certo, é o seu não verbal. E é o que você falou. A forma de você chegar, ela já conta alguma coisa sobre você. A forma de você conversar ou de gesticular, ela conta alguma coisa sobre você. Inclusive, eu defendo muito a postura corporal. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela está me contando um trem, eu vou lá e faço o seguinte, levanta esse ombrinho, por favor. Agora levanta a cabeça, agora me fala de novo. Porque ela se coloca numa posição de vítima e o seu corpo, ele comunica com sua mente. Então, você nunca vai espirrar assim, atchim! Você vai espirrar, sim, né? Sim. Então, é muito coerente. Então, quando a pessoa ela não consegue se comunicar bem, você pode ver que ela está mais fechada, o ombro mais para baixo, ela não consegue olhar nos olhos. Isso é treinável. Exatamente. Você quer ter uma boa comunicação? Ponto que eu preciso reforçar. À vontade. Você vai fazer milhares de cursos. Curso de oratória, curso de comunicação, curso de liderança, curso de vendas. Mas se você não fizer um curso de quem é você, quais são suas habilidades fortes, autoconhecimento, e quais habilidades você tem que desenvolver, de nada vai valer seus cursos, com todo perdão da palavra. Porque a pessoa vai anotar bem e vai querer viver a técnica e me prova, eu te provo que eu tô certa e eu te mostro que você tá errada. Se você me contar quando foi o último curso que você fez e o que você aplicou. Se você não tiver autoconhecimento para reconhecer aonde você tem ponto de desenvolvimento, não adianta buscar curso técnico e teórico, você não vai ter vivência para aquilo. E vai continuar se comparando com quem faz melhor com você e te jogando numa zona de inferioridade que você não pode estar, porque senão você não vai ter força e autoconfiança para sair dela. Sim. Fez sentido? Exatamente. E até porque essa questão do
gesto corporal, como você mesmo disse com muita propriedade, diz muito sobre, às vezes, o momento que a pessoa está passando, ou até mesmo sobre a personalidade da pessoa. E até, buscando na cabeça, você citando o exemplo, né, de conversando com outra pessoa, e você pediu para ela poder mudar um pouco o gesto corporal dela, muitas das vezes já tive conversas com pessoas que estavam passando por momentos muito complicados na vida, em várias searas, e eu parei para buscar aqui na conversa A, B, C, D, com fulano ou cicrano, e ela se apresentava de uma forma um pouco mais reclusa, um pouco mais fechada, mostrando um pouco ali de medo, de incerteza, de aflição. E isso também faz parte desse universo grandioso e muito abrangente da comunicação. Da comunicação. E aí a gente remete isso para uma outra coisa. Olha só. Se eu sou o que eu faço repetidas às vezes, mas eu não tenho estado de consciência do que eu estou fazendo repetidas às vezes, que está me sabotando, porque olha só, não é sobre você determinar que você tem que ir na academia para construir o corpo, ou que você vai comer direito. Você já sabe que você tem que fazer isso. É sobre você ainda não ter tido a atitude de ir. Então, enquanto você não decidir ser um pai presente, você vai continuar sendo um pai ausente. Enquanto você não decidir comer saudável, você está comendo junk food e porcaria. Então, não é sobre o que você decide e sabe que você tem que fazer, é sobre a atitude. E Tony Robbins tem uma frase muito forte, que ele fala o seguinte: atitudes mudam destinos. Não são decisões que mudam. Você decide, mas não faz, não adianta nada, sua decisão. E daí é o que eu falo com você. O fato dessa pessoa querer comunicar melhor, o fato dessa pessoa querer construir um corpo, ou uma autoestima, ou melhorar enquanto líder, ou conseguir a promoção, tudo volta em autoconhecimento. Exatamente. Quando eu sei quem eu sou, eu sei por que eu faço, mas eu sei também por que eu não faço. Então, eu não me critico porque eu sou procrastinadora. Eu faço o seguinte: eu estou procrastinando isso. Então, não é sobre não procrastinar, é escolher o que você vai procrastinar. Porque todos nós somos procrastinadores em alguma área da vida. Então, quando você fala o seguinte: eu sou procrastinadora, você está colocando sobre você uma identidade que você não pode ter. Eu não me comunico bem. Você pode falar o seguinte: hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não me comunico da forma como eu gostaria. Porque a linguagem que a gente usa com a gente pejorativa, ela tem o poder de enfraquecer um general dentro de você. Então, às vezes, as pessoas vão falar comigo e falam o seguinte: ai, que eu não sou tão boa, que eu não consigo acordar cedo para treinar. Nossa, que eu não consigo fazer dieta. Quanto mais ela fala, eu não consigo. Mas você não vai fazer. Mas você não consegue. E aí tem uma frase que fala o seguinte: pode quem pensa que pode. E na Bíblia fala o seguinte: você é aquilo que você pensa. Sim. Então, assim como tu pensas, tu és. Não pode? Tá tudo certo, não posso. E aí a pessoa fala comigo: mas eu tenho que falar que eu posso? Vai, você vai fingir até se tornar. Então, eu não tenho problema nenhum em ler um livro até o final. Não, mas eu não consigo ler nenhum livro. Mas você vai falar que você não tem problema em ler. Sim. Você vai se determinar a ler. E pela força da determinação, você vai falar: todos os dias eu vou ler 10 minutos por dia. E depois você me conta daqui 30 dias que você queria ter começado ano passado pela mudança que vai gerar na sua vida. Mas concorda que todo mundo sabe disso? Sabe, mas às vezes tem o medo e falta uma palavra que eu vejo que ela faz falta demais na vida de muitas pessoas: coragem. Coragem. Eu tenho um vídeo sobre coragem que é muito importante. Nem foi combinado. Nem foi combinado. Eu gravei esse vídeo em 1º de janeiro desse ano. E a palavra do ano seria coragem. Sim. E a coragem é pra quê? Na minha visão, a coragem é pra você abandonar a vida medíocre. Os hábitos que não te agregam. Você não é sucesso ou fracasso. Você é resultado do seu hábito. Sim. Ou o hábito é bom ou o hábito é ruim. E a coragem é porque você tem que tirar sua mente da zona de conforto. Sim. Famosa clichê zona de conforto. Mas por quê? Presta atenção. Você tá aqui hoje e fala o seguinte: Gisele conversou comigo hoje, me deu uma mentoria, eu saí de lá achando que eu posso dominar o mundo, que é assim que o povo fala, né? Entra um gatinho e sai um leão da minha sala. E aí eu vou acordar amanhã às 7 horas da manhã pra treinar. Você nunca acordou 7 horas da manhã, você acorda todo dia 8. E aí acordar pra treinar, então sua mente vai falar o seguinte: sério? Pra que você vai fazer isso? E vai querer fazer com que você economize energia. Sim. Então, qual que é a técnica pra você fazer o que você tem que fazer e que ninguém vai fazer por você? Primeiro você determina, vou dar o exemplo de acordar cedo, que eu acho que é um problema para todo mundo, ir para academia e treinar,
E não é sobre construir corpo, é sobre todos os hormônios positivos que aquilo vai mudar na sua vida e no seu dia. Melhorando seu sono, seu humor, diminuindo irritabilidade, diminuindo compulsão por doce, te dá mais calma, mais serotonina, dopamina, endorfina, enfim, você sabe mais do que eu disse. Não, quem dera. Né? E aí eu falo o seguinte, eu vou acordar amanhã às 7 horas da manhã, acabei de colocar no meu mapa da vida extraordinária. O celular despertou às 6h30, porque você tem que estar lá 7 horas na sua cabeça, dá tempo, você não pode pensar, você tem que jogar a coberta. Vrau, levanta. E aí você já sabia ontem e você falou com você que eu vou acordar com sono e com preguiça, com vontade de ficar na cama, mas eu vou assim mesmo. Então, reconhecer aonde você também pode errar é autoconhecimento. Porque você já ouviu falar de Michael Phelps? Exatamente, claro. Recordista olímpico, Sim. que treinou 5 anos seguidos, sem nenhum dia de folga, sem nenhum sábado nem domingo. E nessa Olimpíada que ele treinou 5 anos, ele se preparou para dar errado. Tudo podia dar errado. E aí, só um exemplo para eu te contar. O treinador dele falou com ele o seguinte, o que pode acontecer quando você pular? Ele falou, meu óculos pode embaçar. E ele conta isso em entrevista. Ele falou o seguinte, então hoje você vai treinar com o óculos embaçado. Para você entender quantas braçadas você vai ter que dar de lá até cá, para se acontecer você estar preparado pro pior. Exatamente. E na vida a gente não quer se preparar pro pior. E aí, nessa prova... Nessa Olimpíada, que ele ganhou 8 medalhas de ouro, ele é o maior recordista olímpico que tem. Ele só, quando embaçou o óculos, porque embaçou e ele estava preparado para isso, ele só não venceu a prova como ele bateu o próprio recorde pessoal nessa prova de 1 minuto e 24. Ele já estava preparado pela adversidade. Ele estava preparado para a adversidade. E aí, o que nós estamos falando de corporal, né? Você falou assim, Gisele, o jeito dela falar era mais fechado e tal. Uma vez eu dei uma palestra numa autoescola para os instrutores. Sim. E falei com eles, como é que vocês preparam os alunos de vocês para o dia da prova de rua? Porque você fica ali, sua perna tá tremendo sozinha. O medo. Eu tenho 22 anos que eu tenho carteira e eu lembro até hoje que é forte impacto emocional do dia que eu tirei a carteira, né? Que eu passei na prova lá. Porque eu tomei uma bomba e passei de segunda. E aí eu fico vendo, porque é no pé da minha casa, eu fico vendo aquela galera toda sentada, morrendo de medo na calçada, assim. No dia da prova. No dia da prova, morrendo de medo. E aí eu ensinei pra eles o seguinte, Amy Cuddy tem um TED e ela escreveu um livro sobre postura corporal, como isso libera hormônio e altera seu estado de indução. E ela fala que se você ficar em pé, com o ombro arqueado, com o punho cerrado na cintura, levantar a cabeça, o pezinho direito para frente durante 2 minutos. Pose da Mulher Maravilha, né? Pose da Mulher Maravilha, 2 minutos, levanta o queixo, você aumenta a sua testosterona, que é o hormônio da coragem e da atitude, em 39%. Só de você mudar o seu estado corporal. Aí você tá indo tirar a carteira e não sabe disso. Você acabou de receber uma dica maravilhosa pra você conseguir tirar a carteira, passar na entrevista de emprego, ter aquela conversa difícil com seu marido, com seu namorado que você tá procrastinando, pedir aquelas contas, aquela demissão pra você ir pra um lugar maior, abandonar aquela amizade falida que tá com você te intoxicando. Um punho cerrado, pezinho direito pra frente, 2 minutos. Eu canto até a musiquinha da Mulher Maravilha. Porque o meu telefone toca com a música da Mulher Maravilha. Até quando na cabeça. Aquilo tem o poder de alterar seu estado de indução. Então, não é sobre só fazer a gestão de emoção, né? Porque é o seguinte, como eu estou sentindo? Eu quero ficar assim ou eu quero melhorar? Porque tem gente que quer continuar triste, já viu? Os vitimizados. Mas às vezes é a falta de coragem pra mudar. Isso. E aí, o vício comportamental naquela situação. Sim. Ela tá sempre triste, ela tá sempre vitimizada. Você tem aqueles amigos que você fala, nossa, sempre vem reclamar da mesma coisa. A pessoa, ela busca aquilo por vício. Aí você fala o seguinte, você quer continuar assim ou você quer mudar? Eu quero mudar. Então, atitude e coragem de mudar. E sobre atitude e coragem para mudar, método Energisa, o que é? O método Energisa é o seguinte, lembra que eu te contei que eu tava assim... Eu já estava empreendendo, eu já estava bem sucedida, eu já tinha vários funcionários, mas eu era a pior líder que alguém poderia ter. Já estava com burro na sombra. Não era nem milionária ainda, porque o meu conhecimento me trouxe muito mais prosperidade financeira, até porque não adianta ganhar dinheiro e não saber lidar com ele, né? Exatamente. E quando você tem disfunção emocional, o seu problema financeiro tem a ver com emoções. Uma hora a gente volta a falar de dinheiro emocional. Sim. Um tema muito importante que eu acho que todo mundo precisa saber. Dinheiro emocional. Anota lá pra gente trazer Fique pra galera. Fica aí, marcado como cenas do próximo capítulo. Então, olha só o que acontece. O método Energisa foi quando eu decidi
não ser mais quem eu era, porque eu não era boa mãe, não era boa esposa, pelo contrário. Eu estaria separada hoje, eu teria matado meu marido, porque eu tinha um acesso de raiva absurdo, que eu verbalizava, olha a falta de maturidade, eu verbalizava que eu seria presa antes dos 30 porque eu mataria alguém. Tanta raiva que eu tinha, tudo meu era, ai que raiva, ai que falta de paciência. E aí eu comecei meu processo de evolução. E nesse processo de evolução, eu não arrumei ninguém para pegar na minha mão. Eu fui fazendo os cursos, eu mesma fui vendo o que eu precisava de mudar, e eu fui criando regras para que eu pudesse segui-las e ir alterando a minha gestão de emoção, sabendo acessar a minha melhor essência, porque todo mundo, no fundo, tem uma essência que foi criada por Deus. Sim. Então, essa essência sua, ela está sob a sua sombra, que é sobre a dor que você tem dos seus traumas de infância. Nós somos sobreposição de memórias, positivas e negativas. Só que para cada emoção negativa, você precisa de 15 positivos. Então, quanto mais você sofreu na infância ou significou de forma negativa aquilo que você viveu, mais você tem feridas de infância. Quando a gente vem para o método Energisa, eu dividi em 3 etapas. São 3 etapas que eu te dou num curso online. Hoje eu uso a plataforma do Hotmart para te acessar, que você pode acessar onde você estiver, na hora que você estiver. São 30 aulas em 3 módulos de 10 aulas. Essas 30 aulas, esses 3 módulos, seguem uma sequência. Porque as pessoas falam o seguinte, Gustavo, mas tem muito conteúdo na internet. O que você está falando eu já ouvi na internet, mas não na ordem e com a ferramenta que eu vou te entregar para aplicar. Então, para cada aula de 30 minutos, da aula 1 até a aula 30, você tem um exercício ao final de cada aula que você vai aplicar durante aquela semana. E aí vem o ponto-chave que ninguém fez por mim e que eu vou fazer por você no Método Energisa, que é te dar uma mentoria exclusiva e individual de 1 hora, quando eu te devolvo o seu perfil comportamental de quem é você e mapeio as suas habilidades socioemocionais positivas e negativas para te mostrar onde você tem ponto de melhoria. E daí eu vou para a mentoria coletiva junto com a equipe e te deixo disponível para me acessar em qualquer crise ou em qualquer momento que você não sabe como reagir, para que eu te ajude a entender as suas emoções. Então, quando uma pessoa fica refém de terapia, e de novo, eu sou a favor da terapia, mas não sou a favor da pessoa que depende da terapia para estar bem. Eu falo o seguinte, o que eu vou te ensinar chama-se metacognição. Você mesmo vai identificar suas emoções, você mesmo vai conseguir alterar seu estado de indução. Eu tô triste, mas eu decido não estar. Então, eu tenho técnicas baseadas em neurociência que você tem como alterar os seus hormônios, que nós temos uma farmácia interna, para você injetar direto na corrente sanguínea e falar o seguinte, eu decidi estar bem. E aí você altera seu estado de indução e entende por que aquilo, aquela atitude ou aquela pessoa teve o poder de te irritar. Porque eu falo o seguinte, não é a pessoa que te irritou, é você que se irritou com a pessoa. Se você se irritou, é algo que está em você e não no outro. Porque senão o que você quer é exercer autocontrole sobre as pessoas e querer que todo mundo fizesse o que você faria. Isso não vai acontecer, né, meu amigo? Com certeza. E em relação a isso, como faço para poder fazer parte do Método Energisa? Já tem grupo fechado? Vai ter mais inscrições? Até quinta-feira da próxima semana, Dia 8 de setembro, a turma está aberta, tá? Dia 1º agora, hoje, as pessoas que já estão dia na 7 turma... de setembro. 7 de setembro. Feriado. As pessoas que já estão na turma, elas já estão tendo acesso a aulas a partir de hoje. E aí, na quinta-feira, eu vou fazer uma aula aberta para quem quer entender o que é o Método Energisa. É como se fosse a primeira aula do Método Energisa. E daí você vai ter uma degustação do que você vai encontrar lá no método. E aí, lá no link da minha bio, no meu Instagram, @agiselemira, você vai encontrar uma página que vai ter vídeos explicando e o que entrega e o que você vai participar lá. O que é importante entender? Para quem que é o Método Energisa? Todo mundo tinha que fazer. Mas todo mundo que tem autoconsciência de que a vida que eu tenho hoje, ela só não está melhor porque eu não me conheço o suficiente e não sei fazer gestão das minhas emoções. Então, não é sobre quem é o Gustavo quando ele tá bem. Sim. É sobre o que o Gustavo faz. Principalmente quando ele tá mal. E as merdas que você faz quando você não tá bem. Exatamente. Que você fala assim, pra que eu fiz isso? Pra que eu falei isso? Pra que eu... Né? E a gente só erra no nosso momento de excesso de emoção. E existe aquela frase, né? Que jamais toma uma decisão quando você está nervoso. Não frase, né? Mas existe uma ideia que as pessoas sempre falam. Na verdade, na teoria é muito fácil. Mas claro, a emoção, ela é um motor propulsor autônomo. Você não controla. Quando você vê, você tá com raiva. Você tá vindo na calçada, o cara enfia a mão na calça para tirar o celular, você acha que é uma arma, seu coração já acelerou. Exatamente. Então, a emoção, ela vem de um sentimento mediante uma interpretação que você viu. E aí, essa interpretação, ela te faz gerar reações emocionais que você não controla. Sim. O que o Método Energisa faz? Entre o que acontece e como você reage, você cria um espaço. Porque você começa a nomear essa emoção. Por que eu tô com raiva? Por que eu tava bem, eu vi isso na internet? É inveja.
Eu fiquei mal, isso foi inveja. Porque o povo é ensinado sobre a inveja, que inveja é pecado. Então ele não sabe verbalizar o que ele sente. Mas a inveja é um sentimento do ser humano. Sim. E ela é comportamental. Algumas pessoas sentem mais intensidade, outras em menos. Mas o Instagram, ele propicia muito isso. E não é sobre desejar que o outro perca. É sobre falar o seguinte, ai, que ridículo. Por que compor esse carro nessa cor? Para aparecer? Então esse comentário desdenhoso, Já lá mostra. no fundo, carrega uma emoção de que eu também queria gostaria de esse ter. carro. Eu queria ter coragem de fazer o que ele faz pra ter, entendeu? Ou não tenho noção do que ele faz pra ter e por isso eu critico. É igual, às vezes, ano passado, teve um período que eu tive que ir na academia 4h30 da manhã. E era na época que começou a fazer frio em Valadares, ou seja, final de abril, início de maio. E aí, conversando com algumas pessoas, né, do meu ciclo íntimo, nossa, você é doido. É aquilo que você falou. Quando você escuta alguém falando isso, você automaticamente já conecta e já meio que pega O a que tá por trás personalidade dela. disso? Uhum. Nossa, você é doido, você é maluco, deixa de ser retardado, não existe isso. Mas não é isso, é a questão do tempo e era o único momento que eu poderia estar fazendo algo que eu gosto, que mudou minha vida. E sabe o que é que me chama a atenção nessas verbalizações? A capacidade do ser humano de julgar o outro pela própria capacidade. O que ele está dizendo? Ele não tem capacidade de acordar 4h30 da manhã como E ele você. às vezes te inveja no fundo. E ele não tem a sua força de vontade. Então é mais fácil ele criticar. Sim. O meu Reels que viralizou, do exercício que eu fiz no IFT, que é o maior treinamento de treinadores do Brasil. Quando eu vi a primeira vez, eu tomei um susto. Você tomou um susto, parecia que eu tava possuído pelo capeta. É isso mesmo. Mas olha só, o IFT treinou o Wendel Carvalho, Jerônimo Telmo, Max Marques, os maiores treinadores do Brasil hoje foram treinados no IFT. Aí você vai pro IFT para ter uma vivência. Claro. E aquela dinâmica foi uma das dinâmicas que mais me destravou. E eu já tinha aprendido a lidar com a minha raiva e eu tive que acionar ela de novo. Um vídeo de menos de 1 minuto, que foi um recorte de um treinamento de mais de 148 horas, e eu tenho nada mais nada menos que 30 comentários negativos e julgadores. Se eu não tenho blindagem emocional que eu tenho, meu amigo, eu tinha comprado briga com todo mundo ali, porque eu não sou daquela que evita conflito, não, eu provoco conflito. E aí eu comecei a responder algumas pessoas explicando, e depois eu falei o seguinte, como eu tiro uma limonada desse limão? Todos os seguidores que vierem, eu vou entregar o conteúdo para eles entenderem como fazer gestão das emoções. E foi o que eu fiz. Eu saí de 17 mil seguidores para 118 mil. Por causa desse vídeo. Por causa desse vídeo. E as pessoas que vieram, não vieram como hater. Vieram como o seguinte, aquilo que você fez ali me chamou atenção porque eu não sei lidar com a minha raiva. Então foi a oportunidade de mais ainda eu exercer a autoridade em cima do que eu fiz ao entender minha raiva e não controlar, mas gerir a minha emoção, escolhendo a minha reação mediante a emoção. Então foi assim, uma coisa que eu estava preparado para acontecer, né? Porque quando aconteceu, meu Instagram tinha conteúdo para entregar. Claro. E não só esse Reels viralizou, como todos os outros Reels saíram de 3 mil para 80 mil views. A própria nossa entrevista, o nosso corte de entrevista de março, que eu postei, acho que depois em junho, eu lembro que do nada começou o pessoal a curtir. Mas eu já tinha muito tempo que eu tinha postado e você já tinha postado também outras coisas. Porque o povo começou a fazer isso aqui no meu perfil, aí eu tava recebendo mensagens assim, eu tô viciada, eu já assisti todos os seus vídeos, eu adoro o que você fala, faz sentido pra mim. Sim. E não foi uma vez só. Claro. E o que acontece com isso? Isso reforça meu propósito de vida. Exatamente. Que é crescer e contribuir. Então tudo que eu estudo é pra mim. E o que eu transbordo é para o outro. E quando você cria senso de propósito, isso te dá motivo para a ação. Então, a motivação, ela vem de viver o propósito. Então, não adianta... Eu falei sobre motivação hoje nos meus stories de manhã. Inclusive, todo dia de manhã, eu faço um stories com um conteúdo que está fazendo sentido para mim. Exatamente. Então, você pode até ouvir e falar assim, o que ela está vivendo? Porque é sobre ela. Ou sobre alguém que me trouxe uma situação e eu acho que todo mundo precisa de ouvir. E aí, daí veio o Energiza. Sim. Porque todo dia de manhã eu entrego conteúdo, aí o povo fala assim, eu adoro ouvir sua mensagem de manhã porque me dá uma energia boa. Aí o Giza do Gisele. E a energia virou Energiza. Mas aí entende tudo de marca e realmente deu muito certo. Gisele, em relação ao que você observa na cidade de Governador Valadares, e isso que eu vou te perguntar agora vai ao encontro de algo que você falou na sua última explanação sobre a questão de como as pessoas hoje possuem a capacidade de julgar o próximo, só que às vezes esse julgamento faz parte daquilo que a pessoa que está julgando é. E você é muito bem relacionada com vários setores da cidade, com várias pessoas das mais variadas classes sociais, enfim. O que você vê que poderia ser mudado no comportamento das pessoas aqui de Governador Valadares? Porque isso a gente consegue perceber nas redes sociais, na relação humana, andando na rua, ou ouvindo alguma coisa numa mesa de bar, num restaurante. O que a Gisele, que tem todo esse know-how, vê
não é que se incomoda, mas que acha que poderia ser melhorado. Que Então. todo mundo poderia fazer o método Energisa, por Isso, exemplo. por exemplo, é uma solução. Eu também acho que Olha, todo mundo deveria vendi o fazer o método peixe. Energisa. Mas vamos lá, presta atenção. Fofoca, falar mal dos outros, é algo que contém um livro que chama Homo Sapiens. E ele fala o seguinte, a fofoca, a inveja, falar mal das pessoas, ela está intrínseca no relacionamento humano. Então, é uma coisa que a gente tem no nosso DNA desde que nós somos formados caçadores-coletores. Então, isso conecta as pessoas. Assim como comida conecta as certeza. pessoas. Vão encontrar para comer? É sempre conexão. Mesma ideia. Só que o que nós temos que entender é o seguinte, nós trazemos essa ideia da nossa cultura e da nossa criação. Só que o que acontece? Eu não tenho o poder de mudar o outro, ok? Então, eu não posso falar o seguinte, eu gostaria que você não falasse mal do fulano. Se é hábito daquela pessoa falar mal de pessoas, ela vai continuar falando até que ela entenda que aquilo é um hábito ruim. Só que a minha mudança, ela pode mudar o outro. E aí que entra o método Energisa. A partir do momento que eu sou transformada e entendo que a vida do outro é sobre o outro e não é sobre mim, e que por trás de cada reclamação e cada julgamento tem algo que conta sobre a pessoa, mesmo que ela esteja falando de outro, a gente vai lá naquela frase que fala o seguinte, quando João fala de José, eu sei mais de João do que de José. Então, por que você estava falando mal de mim com o Gustavo? E por que o Gustavo estava confortável em ouvir você falando mal de mim? Então, ele é um sistema que ele se retroalimenta. Porque pessoas tóxicas colam com pessoas tóxicas. Aí você sai com Gisele. E aí você começa a falar mal do Gustavo. Eu vou falar o seguinte, posso ligar pro Gustavo? Eu acho que ele gostaria de saber disso, porque é um feedback para ele. Sim. Ah, não, você não quer que fale do Gustavo? Então tá bom, mas você concorda que o seu julgamento que você tá tendo é sem conhecer ou sem entender o motivo dele? Então, eu acho que é o injusto. Exatamente. E outra coisa, você... Não, mas que absurdo, eu não agiria assim. Que bom, você não agiria assim e ele agiu assim. Vocês têm personalidades diferentes por causa de traumas de infância diferentes. Então, a forma como você vê o mundo, que você está julgando como se fosse verdade absoluta, nada mais é com a lente com a qual você foi criada, mediante forte impacto emocional ou repetição, sobreposição de memórias, igual eu te expliquei. E esse ponto de vista seu é mediante a sua criação. Ela não diz respeito ao outro. Então, uma pessoa que vê uma mulher vestida com uma roupa muito curta e fala, é piriguete. Às vezes a mãe dela vestia assim, pra ela tá normal, ela não se sente piriguete. Ou vê com uma saia muito longa e fala, é crente, não deve nem depilar a perna. Percebe que todo julgamento, ele vem daquilo que você aprendeu na infância? Claro. Então, todo julgamento, ele carrega uma história de vida. Quando você está fazendo a gestão das emoções, você consegue ouvir esse julgamento como se você fosse um rádio. E não exprimir opinião. É o que ensina no livro Comunicação Não Violenta, que eu recomendo, caso você tenha essa linguinha afiada. Né? Caso você tenha esse hábito. Muita gente vai ter que fazer. Leia Comunicação Não Violenta, acompanha meu conteúdo, eu falo muito, inclusive eu tenho um podcast que tem mais de 80 episódios sobre isso aqui, 8 minutos, você ligar no carro, dar play aí, sair ouvindo, que fala sobre isso, para que você entenda o seguinte, o que a opinião do outro diz sobre ela. Se você gosta de pessoas, se você entende de pessoas, se você lida com pessoas, se você venda com pessoas, se você trabalha com gente, se você contrata gente, você tem que entender de gente. Então, entenda sobre comunicação não violenta, pare de julgar, escute, analise. E outra coisa, toma uma decisão, escolhe com quem você quer andar. Eu não gosto falando que ele fala mal de todo mundo, não anda com ele mais, velho. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente tolera na vida por falta de tomada de decisão e de coragem de decisão. Como é a Gisele, mãe? Então, o povo acha que inteligência emocional é virar mini Buda. E eu sou uma mãe brava. Sim, reflexo da criação que eu tive, porque minha mãe teve 4 filhas, 1 ano só de distância, então ela estava sempre muito nervosa, né? E hoje eu entendo isso perfeitamente, mas foi uma criação rígida, tanto por pai como por mãe. Na minha adolescência eu apanhei de vara, porque meus pais evangélicos, a Bíblia vai para as costas do tolo e papapá, e tinha aquela varinha de goiaba pendurada. Então eu falo com meus filhos o seguinte, eu nunca bati. Mas a agressão verbal, ela dói no mesmo lugar que a física. Exatamente. Então, é onde eu me policio para eu não gritar. Mas acontece de eu errar. Mas, na maioria das vezes, eu tento mostrar para eles o conhecimento que eu não tive. Então, hoje, manhã, por exemplo, o Matheus falou, mãe, eu tenho motivos plausíveis para eu não ir na aula hoje. E ele quer me convencer. Olha, não, mas são motivos plausíveis. Ainda. E eu falei com ele o seguinte, mas que ninguém vai. Aí eu falo que toda mãe faz. Você não é todo mundo, filhão. Você vai porque não tem motivo para você faltar. Mas o motivo de todo mundo não ir não quer dizer que você não tem que ir. E qual motivo ele apresentou para ninguém ir? Porque hoje não vai ter nada. Como se só fosse para aula o dia que tivesse prova. Mas nós estamos à porta de umas provas ali e hoje vai ter aula e você vai estar lá. Porque eu estou pagando para você ir. E esse sentimento de frustração que eu gerei nele,
Por mais que eu queria falar o seguinte, não vai mesmo, não, é Filho, sexta-feira, já sextou. nem, meu Eu filho. queria falar isso com ele. Doeu mais em mim falar não pra ele do Sim. que nele. Ele ficou bravo. Eu falei assim, isso é importante pra ele entender que ele não vai ter tudo que ele quer na vida na base do grito. Exatamente. E nem na base da, deixa eu te provar que eu tô certo. Entendeu? Então, criar filhos é sobre impor limites. É sobre não ser a melhor amiga do seu filho, mas ser a melhor mãe para o seu filho. É sobre ensinar para o seu filho aquilo que não foi ensinado para você. Então, eu falo muito sobre gestão de emoções, mas quando eu ouso falar mais alto, eles falam, cadê inteligência emocional? Joga na sua cara. Eu sou crucificada naquela casa. Até quando eu brinco com meu marido, cadê inteligência emocional? Mas é isso, não é sou manibuda. É não ofender e não desrespeitar, mas se impor quando necessário, porque eu falo que tudo na vida é posicionamento. Você está onde você se coloca. E entendeu? tudo na vida é posicionamento e tudo na vida é relacionamento. Seja relacionamento profissional, seja relacionamento pessoal, seja relacionamento com amizade, principalmente relacionamento quando envolve um casamento ou um namoro. E você disse, né, em uma das suas explanações que a Gisele de 6, 7, 8 anos atrás, às vezes tinha vontade de matar o seu marido, né? Claro que você falou não na questão literal. Mas eu percebo, Gisele, que relacionamento hoje é uma coisa muito fútil no sentido de as pessoas não dão valor ao relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é só de casamento ou de namoro, é de tudo. Principalmente amizade. Quem me conhece sabe o quanto que eu morro e mato pelos meus amigos, para quem eu amo. E eu vejo que as pessoas tratam esses relacionamentos de forma muito fútil, não dando tanto valor. Às vezes eu escuto alguma história de uma melhor amiga que fez uma cagada com a outra melhor amiga. Eu falo, cara, ela não tem noção do quanto que ela perdeu tendo ali uma pessoa que era a melhor amiga, que às vezes só perdia para a mãe, para o pai, para o irmão, de nível de intimidade, de relação, e por algo simples ou por um motivo fútil, cortou aquele laço que jamais será. Você entende que eu estou falando de emoções? Exatamente. Foi um problema emocional. Então, eu vejo que as pessoas estão doentes emocionais. Do mesmo jeito que você falou da pessoa que julga, é da pessoa que não valoriza um relacionamento, que deveria se chamar relacionamento, porque não é fácil lidar com pessoas, não é. Certeza. Pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, vivências e traumas diferentes de infância. E não é difícil lidar. Claro. E aí, por não saberem lidar nem com elas mesmas, elas acabam sangrando em cima do outro. Uma pessoa, por exemplo, que ela não tem amor próprio, portanto, ela tem ódio de si mesma, e ela tem essa conversa violenta, ai, que burra, retardada, por que eu errei, por que eu não fiz isso? E ela tem essa conversa dura com ela, ela não se ama. E daí, por ela não conseguir se amar, ela não consegue dar amor pro próximo. Portanto, a Bíblia fala o seguinte, amai ao próximo assim como a ti mesmo. Mas eu não me amo, como é que eu tenho amor para dar? E aí, quando você que valoriza relacionamento, vê uma pessoa perdendo bons relacionamentos por causa de probleminhas emocionais e picuinhas, porque não sabe lidar com elas mesmas, você fala, que absurdo, como a pessoa faz isso, ela perdeu uma amizade enorme. Mas, na verdade, essa pessoa precisa de ajuda. Ela não está sabendo lidar com os sentimentos dela e, portanto, ela não sabe lidar com a diferença do outro. Por isso que o método Energias ele é necessário. Eu queria ser presidente do Brasil para implementar a inteligência emocional desde o jardim de infância. Sim. Porque no jardim de infância você começa cara de bunda, cara de xixi, cara de cocô, cara de não sei o quê, que é o vocabulário que as crianças têm. Por que ali não tem um social emotional learning, né, que é a inteligência emocional pregada por Daniel Goleman desde 1995, que fala o seguinte, vem cá, o que você está sentindo? Eu tô com raiva do meu amiguinho. Por que você está com raiva? Porque ele não fez o que eu queria. Ele não vai fazer o que você quer, porque ele é diferente de você. Essa inteligência emocional é o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Então, se você é pai, se você é mãe, você está me ouvindo, deixa eu te falar. Você está sangrando sobre o seu filho o trauma que você teve com seu pai e com sua mãe. E repetindo o padrão. Se você quer criar filhos inteligentes emocionalmente, tem um livro que eu recomendo, chama Parentalidade Positiva e Parentalidade Consciente. É do mesmo autor. Ou você faz um método Energiza, que tudo que eu li durante 6 anos e paguei de curso durante 6 anos, tá ali compilado para te ensinar a ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, entender que o outro é diferente de você. Então, é esse conhecimento que eu obtive que mudou minha vida. Sim. E por isso que eu entrego ele de forma gratuita e genuína o tempo inteiro. E é por isso que eu tenho prazer de vir aqui quando você me chama, que eu falo, alguém vai ouvir, uma pessoa vai ouvir, e vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Isso é propósito de vida, entendeu? Com certeza, e até porque, voltando para essa questão de relacionamento, me salta os olhos e me espanta, porque todo mundo, você tem, eu vou te falar isso para você vai colocar na sua cabeça aí, no pensamento 3, 4, 5 pessoas, não sei, um amigo ou uma amiga que, assim, e quem tem isso, sabe o quão gostoso é, o quão prazeroso é ter uma amizade que você tem ali, um irmão que você pode contar,
E só quem tem e vive sabe do que eu tô falando. Eu sei que você sabe do que eu tô falando, porque você deve ter, com certeza. E aí você vê as pessoas não dando tanto relacionamento, não dando tanto valor ao relacionamento. Do outro lado, às vezes o cara, todo mundo sabe que era a mulher ideal, maravilhosa. Ele se sabotou e perdeu. E aí, né, questões, né, de traição ou de outros problemas. Você fala, cara, a mulher que você perdeu. Traição é autossabotagem por isso. Meu Deus do céu. E claro que acontece ao contrário também. Então é justamente isso que nós estamos falando. As pessoas erram por não se conhecerem, por não conhecerem seus vícios emocionais, seus sabotadores, querendo que o outro faça o que ele faria. Então nós estamos falando que o nosso erro em nos relacionarmos de pessoas é não conhecermos sobre nós mesmos. Eu vou sair com você, eu tenho valores e eu conheço meus valores. Sim. Se você começa a falar e os seus valores não batem com o meu, cara, não vão ter amizade, não. Lembrando que valor e ter valor que não bate é diferente de ter opiniões diferentes. Valores são completamente diferentes. Antagônicos. Eu sou correta e honesta, eu não vou lidar com um cara que é estelionatário. Isso, exatamente. Tá? É isso que eu tô falando, de valores. Agora, olha como é que é incoerente. As próprias pessoas que perdem as amizades e os relacionamentos com as próprias mãos reclamam assim, tá difícil fazer amigo nos dias de hoje. Logo ela é muito isso. Incoerente, porque ela não quer amigo, ela quer ser amada, ela é mimada, ela quer que todo mundo faz o que ela faria, então ela tem um sabotador que chama hipercontrole. Sim. E ela quer que todo mundo haja como ela agiria. Aí quando você fala não pra ela se sente doída. Não, mas você falou não pra mim, porque eu não queria ir. Eu falei não pra você, mas não pode. Aí a pessoa acha que o não, ele quebra o relacionamento. Porque você não pode falar não pra mim, que você é meu amigo. Pelo contrário. É porque eu sou seu amigo que eu vou te falar. Toma vergonha na sua cara e presta atenção nisso aqui. Porque amigo vai te falar aquilo que você não quer ouvir. Mas a falta de amor próprio faz com que a pessoa busque externamente a validação de só quem tá ali pra paparicar. Ou pra mentir pra ela, ou pra iludir ela. Porque ao todo tempo as pessoas estão usando uma máscara de idealização. De como eu gostaria de ser visto. E não como eu sou de verdade. Porque vai aparecer minhas sombras. Aí eu não quero que minha sombra apareça. Aí eu te chamo de fofoqueiro. Você é um fofoqueiro, você acha ruim. Por quê? Porque você ainda não aceitou o fato de ser. Sim. E autoconhecimento te dá leveza. A Gisele, porque você é muito orgulhosa. Orgulhosa, prepotente, autossuficiente. Eu tenho um monte de coisa sobre mim. Quer que eu te conte? Mas eu tô em evolução, me desculpa. Sim. Em qual momento eu fui prepotente com você? Me perdoa. Porque quando você sabe aonde é a sua sombra, essa acusação da amizade... Sim. Não te dói mais, não. Eu vou chamar o Gustavo de careca, você vai achar ruim? Não, eu não tenho cabelo, não, velho. Né? É isso que até você vai falar. Tem tiro por opção, mas sou careca. Então, pronto. Eu gosto do meu estilo careca, você não tá me ofendendo. Exatamente. Só que as pessoas fazem pra ofender. Sim. Te ofendem porque você ainda não reconheceu que, de fato, você é aquilo ali. Com certeza. Então, isso vai de novo aonde? Caminho de dentro, autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais você sabe lidar com a diferença do outro. Porque você trata você. Sim. E aí você tem amor pra dar. É isso, entendeu? Ai, eu queria ter mais tempo pra conversar com Nós você. Nós temos que fazer um podcast de 24 horas aqui. Vai chegar esse dia ainda neste ano. Gisele, não tenho palavras para poder agradecer mais uma vez. Imagina, é uma honra. Todo o carinho, todo o respeito que você nutre pela minha pessoa. Sempre que eu te chamo, você se dispõe. Muitíssimo obrigado, sucesso e claro que nós vamos se encontrar em outras oportunidades, seja aqui, na rua, em restaurante. Amanhã nós vamos se encontrar, né? Com certeza. E vai ser sempre um prazer e é sempre uma honra poder te ver e, acima de tudo, conversar contigo, porque toda vez que eu converso com você, eu aprendo não só uma coisa, mas várias coisas que eu vou levar para minha vida. Obrigado mais uma vez, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, menos nas vezes que você estiver viajando, né? Que é a maioria das vezes do tempo dela na vida. Faz parte do autoconhecimento, meu amigo. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer. E para você que teve a oportunidade de ouvir, nem que seja um recorte ou um trechinho disso daqui, quer saber mais sobre autoconhecimento, quer levar sua vida pro topo, @Gisele Mira, eu te encontro lá, me chama no direct, vai ser um prazer contribuir com a sua vida, tá bom? Conte comigo. Tamo junto. Gisele, obrigado mais uma vez. O Resenha Cast com essa mega empresária, mãe, mentora e esposa Gisele Mira vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando sempre que aqui é dia de Resenha Cast todos os dias. Então todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Até mais.